Fala pessoal, bem-vindos a mais uma imersão de conhecimento. Hoje a gente vai desconstruir uma das mentes mais provocativas do século XX, Herbert Marcuse. A nossa ideia aqui é examinar bem a fundo o arcabouço crítico desse autor, refletindo sobre como a chamada racionalidade instrumental acaba moldando a nossa própria ontologia, sabe? Ou seja, o nosso modo fundamental de ser e de existir no mundo. Vamos usar os conceitos centrais do Marcuse para entender exatamente o que significa, na prática, viver numa realidade unidimensional. Então, vamos mergulhar de cabeça nisso. A nossa bússola hoje é este texto seminal, O Homem Unidimensional, publicado lá na década de 60. Era um momento de imensa explosão econômica no pós-Segunda Guerra Mundial e o livro oferece uma análise bem imparcial da chamada sociedade industrial avançada. O que torna tudo isso fascinante é justamente o paradoxo da época. O boom de riqueza material veio de mãos dadas com uma profunda perda do pensamento crítico. O Marcuse diagnosticou como, tanto no capitalismo ocidental quanto no modelo soviético, o aparato tecnológico passou a governar a vida de um jeito que simplesmente sufocava a individualidade. Para a gente não se perder nessa complexidade dialética, o nosso roteiro hoje vai ser super direto. 1. Contexto da racionalidade tecnológica. 2. A gênese do homem unidimensional. 3. A introjeção ideológica. 4. O aparato digital hoje em dia. E 5. A grande recusa. Começando então com a nossa primeira etapa, o contexto da racionalidade tecnológica e a ascensão da técnica. Historicamente falando, a gente consegue observar uma ruptura epistemológica brutal por aqui. Pensa bem, lá no século XVIII, com o Iluminismo, a razão era vista como uma pura ferramenta de libertação e de crítica. Aí vem o século XIX e a Revolução Industrial reconfigura todo o mundo material. Mas é na metade do século XX, no auge da Guerra Fria, que a sociedade industrial avançada vira o jogo de vez. O aparato tecnológico começa a dominar a organização social de um jeito absoluto. A técnica puramente utilitária afasta a razão crítica e vira a nova regra do jogo. E aqui a gente bate num conceito central dessa análise: a racionalidade tecnológica. Ao contrário do que o senso comum costuma dizer, para Marcuse a tecnologia não tem absolutamente nada de neutra. Ela se torna um instrumento histórico e pervasivo de dominação. É ela quem organiza as relações sociais exigindo submissão e obediência à máquina tecnocrática. Não estamos falando só de fios e engrenagens. É uma lógica que toma conta da economia, da política e da cultura, buscando controle social total, escondido atrás daquela fachada inquestionável de eficiência técnica. Essa citação dele ilustra perfeitamente a coisa toda. O argumento aqui é muito engenhoso. A nossa falta de liberdade não tem mais aquela cara de ditadura truculenta ou irracional. Pelo contrário, ela se apresenta como altamente racional e super conveniente. A nossa alienação objetiva veste a fantasia do progresso técnico e do conforto material. A gente é convencido de que é, aspas, tecnicamente impossível viver de outra forma, e aceitamos esse controle numa boa simplesmente porque o sistema nos entrega uma baita produtividade. Isso nos leva diretamente ao segundo ponto da análise: a gênese do homem unidimensional, o achatamento do ser humano. Olha só esse fenômeno impressionante que ele descreve: a invasão sistemática do nosso espaço privado pela realidade tecnológica. Ele batizou isso de introjeção ideológica. Basicamente, a sociedade avançada pega as necessidades lá de fora do mercado e as transfere direto para o inconsciente de cada um de nós. O resultado? Cria-se uma realidade de uma única dimensão, onde o sujeito é completamente engolido por uma existência alienada. Aquela nossa capacidade mental de negar o sistema, de ter um cantinho interior realmente autônomo, desaparece. Mas como o sistema consegue isso? A sociedade avançada tem métodos sociológicos incrivelmente eficientes. A oposição não é mais esmagada pela força bruta. Ela é absorvida. A classe trabalhadora, que na teoria crítica clássica seria a faísca revolucionária, é integrada ao sistema através dos confortos do consumo de massa. A cultura vira pura mercadoria. E aos poucos o pensamento negativo, que é justamente a nossa capacidade crítica de imaginar algo além da ordem estabelecida, é simplesmente apagado. Indo para o terceiro conceito-chave da nossa conversa: introjeção ideológica e as falsas necessidades.
Prestem bem atenção nessa distinção porque ela é absolutamente vital. Marcuse separa de forma rigorosa as necessidades falsas das verdadeiras. As falsas são aquelas impostas de fora, pela propaganda, pelas corporações, só para fazer a engrenagem do trabalho exaustivo e do consumo continuar rodando. Já as verdadeiras seriam aquelas que a gente determina de forma totalmente autônoma, essenciais para o nosso florescimento humano real. A grande vitória do aparato tecnocrático é fazer com que a gente se identifique tão intensamente com essas necessidades falsas que acabamos jurando que esses desejos impostos são nossos mesmos. E o que é super interessante de notar aqui é como essas necessidades cumprem, na verdade, uma função social de repressão. O apelo hipnótico da mídia e da publicidade destrói o nosso poder de discernimento. As nossas relações sofrem o que os teóricos chamam de reificação. Elas viram coisas, mercadorias. Se a gente amar ou odiar só aquilo que a televisão ou a internet mandam amar e odiar, significa que nós não controlamos mais os objetos do mundo. Os objetos, a técnica e o mercado é que controlam a nossa psique. Trazendo tudo isso para os dias de hoje, chegamos à seção 4, o aparato tecnocrático digital. Essa virada de chave levanta uma questão socrática bem incômoda, não é? Como essa racionalidade tecnológica opera hoje, na era dos algoritmos? Porque, raciocina comigo, se o Marcuse, lá nos anos 60, já estava preocupadíssimo com a televisão e a fábrica limitando a nossa autonomia, imagina o que acontece quando esse aparato passa a morar no nosso bolso, mediando cada mínima interação social, profissional e afetiva através de linhas de código invisíveis. A praxis social de hoje mostra que os mecanismos que ele descreveu só evoluíram e ficaram mais agressivos. As câmaras de eco nas redes sociais são a máquina mais eficiente já criada para extinguir o pensamento contraditório. Elas só nos alimentam com o que a gente já concorda, matando a dialética. A gente tem uma ilusão de escolha baixando infinitos aplicativos, mas todos operam sob a mesma ontologia, o capitalismo de vigilância e a extração de dados. Mais do que isso, a economia de bicos, a famosa gig economy, é o retrato perfeito da alienação estrutural do trabalhador, mas maquiada de flexibilidade e empreendedorismo. Tudo isso culmina numa reificação extrema no século XXI. Ao contrário do operário clássico que batia o ponto no fim do dia e ia para casa viver a sua vida, a gente carrega o nosso aparato de dominação de forma totalmente voluntária. O smartphone e a conexão 24 horas por dia simplesmente apagaram a fronteira entre tempo de trabalho e tempo livre. A nossa atenção virou a mercadoria mais valiosa do planeta. Nós não consumimos mais o digital. A nossa vida privada é convertida em dados mercadológicos em tempo real. E qual é a saída, se houver uma? Chegamos ao último ponto, a praxis da grande recusa. Marcuse nos oferece um paradoxo doloroso, mas necessário. O pré-requisito absoluto para qualquer libertação é a consciência da própria servidão. É fundamental a gente reconhecer que está alienado. O problema gigantesco é que a racionalidade instrumental foi desenhada cirurgicamente para impedir essa tomada de consciência, enchendo o nosso dia a dia de satisfações paliativas e necessidades falsas. Só rompendo com o transe desse conforto administrado é que a razão crítica consegue de fato respirar novamente. Então, o ponto crucial da conversa é quem tem capacidade de iniciar essa ruptura sistêmica. Já que a classe trabalhadora tradicional acabou engolida pelo consumo, Marcuse aponta para os novos sujeitos históricos da chamada Grande Recusa. Aqueles grupos marginalizados, os excluídos para quem o sistema não entrega riqueza, mas apenas repressão bruta. A existência dessa galera já é, na prática, uma dialética negativa contra o sistema. E ele também vê muita esperança na arte e na imaginação estética, considerando-as o último refúgio da mente humana que não foi totalmente colonizada pela racionalidade instrumental. É por aí que podemos conceber uma tecnologia voltada para a pacificação da vida, e não para o controle. E, para amarrar essa reflexão, deixo aqui uma provocação final. Será que ainda é possível exercer uma autonomia verdadeira dentro desse aparato digital que sequestra o nosso dia a dia? Refletir sobre a obra de Marcuse hoje nos obriga a questionar as ferramentas que seguramos nas mãos, os desejos que sentimos e o preço silencioso da nossa comodidade. A teoria crítica nos exige não aceitar a realidade dada como a única ontologia possível. Fica o convite para aprofundarem as leituras e aplicarem essa visão questionadora na própria rotina. Muito obrigado por acompanharem essa análise de perto, um abraço e até a próxima.